boa noite aí para todos. Nessa segunda palestra, a minha ideia é nós conversarmos um pouco sobre como o sistema monetário, o sistema de moeda e bancos que nós temos hoje em dia evoluiu desde o seu início lá no finalzinho do século XVII na Inglaterra. Eu acho que é importante ter em mente essa evolução, porque eu acho que ela ajuda bastante a gente entender, primeiro, algumas das características do sistema monetário e financeiro que a gente tem hoje em dia em todo o mundo. E dessa maneira, eu acredito que seja possível perceber algumas diferenças em coisas que, em princípio, parecem semelhantes e nos ajuda mais facilmente a entender por que duas moedas, como a moeda do Chile e da Venezuela, por exemplo, que as duas são moedas fiduciárias, as duas são moedas emitidas por um banco central, uma tem uma qualidade maior do que a outra. Eu acho que olhando para a história de como o sistema financeiro e monetário evoluiu, permite a gente mais facilmente compreender esse tipo de coisas. Então, na semana passada, eu comentei com vocês que, com exceção ali do finalzinho da República Romana, do início do Império, onde existia uma economia um pouco mais sofisticada, desde que o dinheiro se tornou moeda, né, moeda metálica, desde que o dinheiro se tornou moeda metálica lá no século VI a.C., em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é época, dinheiro foi basicamente moeda metálica. 100% do meio circulante, 100% dos meios de troca eram moedas metálicas. E a gente pode falar, para simplificar, de dizer moeda de ouro, mas nós estamos falando de moeda de ouro, de prata e de cobre, principalmente. E nesse sistema, se acontecia uma emergência e o soberano precisava aumentar a quantidade de dinheiro, ele precisava de mais dinheiro do que ele tinha, com o dinheiro limitado ao metal que era necessário para produzir as moedas, a única solução era emitir mais moedas com menos metal. Isso podia ser feito diminuindo o tamanho da moeda ou misturando a moeda, o metal precioso, com um metal mais barato, com um metal mais básico. Né? Misturar prata com níquel, coisas desse gênero, né? Era o único jeito que existia de aumentar a quantidade de dinheiro se numa emergência o governante que tinha um monopólio de emitir moeda se visse num aperto. Bom, vamos avançar, passar por cima da Alta Idade Média, vamos chegar no século XI, lá pelo ano 1000, na Inglaterra, e eles estavam vivendo exatamente essa situação que eu acabei de descrever. Eles tinham uma coisa que se chamavam tallies, que era basicamente uma espécie de recibo de um tributo que era pago naquela época, que também servia como um meio de troca. Mas tinha um uso bem limitado. Se depois nas perguntas vocês se interessarem, eu posso explicar como é que isso funcionava. Mas vamos estipular como nosso ponto de partida que nesse momento, na Inglaterra do século XI, 90% das transações
eram liquidadas com moeda metálica. Tá bom? Eu não estou dizendo que esse número seja preciso, é só para criar uma referência para a gente continuar com o raciocínio aí até o final da palestra. E o ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: como a moeda, como a moeda era feita, as moedas eram feitas como as moedas eram feitas de metal, tá? E o metal era um metal e o metal era um metal caro, tá? Toda a evolução monetária se explica por tentativas de economizar no uso do metal. Se a gente avançar para a Inglaterra, daí avançar 500 anos, avançar para a Inglaterra do século XVI. Então, nós já estamos na Idade Moderna, já acabou a Idade Média, e além das moedas metálicas, um outro instrumento de troca, então daí muito mais eficiente, muito mais de uso mais disseminado do que aqueles talhes da Idade Média, tá? Eram as letras de câmbio. Né? E as letras de câmbio eram, então, substitutos monetários que permitiam principalmente a mercadores fazerem compras, digamos, em outras cidades, em lugares diferentes daqueles onde eles moravam. Se ele tinha que fazer, um mercador tinha que comprar alguma coisa numa feira, numa outra cidade, em vez de ele carregar um saco de moedas, ele carregava uma letra de câmbio, e com isso uma certa quantidade de transações eram liquidadas com um substituto monetário. Mas a lógica que eu quero chamar a atenção de vocês, de por que essas inovações foram introduzidas ao longo do tempo, é entender que a base monetária, entender que a moeda metálica era cara e que então existia um incentivo econômico para economizar no seu uso. Então, no finalzinho do século XVII, 1694, com a criação do Banco da Inglaterra, através de um acordo entre a coroa e uns mercadores privados que já faziam uma atividade bancária, vamos chamar assim, aconteceu o que se chama a Revolução Financeira Inglesa. Que foi basicamente a criação do Banco da Inglaterra. Com a criação do Banco da Inglaterra, né, que é uma coisa que só se tornou possível porque a coroa inglesa estava quebrada e precisando desesperadamente de dinheiro, né, se criou um sistema que foi tão revolucionário que ganhou esse nome, a Revolução Financeira Inglesa. E dentro... mas o importante, e eu vou contar um pouquinho, em alguns minutos, como é que aconteceu essa história da criação do Banco da Inglaterra, mas, de novo, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que os incentivos econômicos por trás desses eventos históricos eram os incentivos de economizar no ouro e na prata, porque eles eram escassos e caros. No momento em que imediatamente depois da criação do Banco da Inglaterra, então aquelas transações, vocês conseguem ver a flechinha do meu mouse, né? Aquelas transações que anteriormente 90% eram liquidadas em moeda, muito pouco tempo depois da criação do Banco da Inglaterra,
o que aconteceu é que 30% do estoque de moeda, do estoque de meio de circulante das transações feitas naquela época, passaram a ser feitas em ouro. Então, vou usar aqui como representando todos os metais preciosos, e o restante começou a ser feito em notas do Banco da Inglaterra. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que aquele pedaço da oferta monetária que antes todo ele era exógeno, quer dizer, era determinado de fora do mercado pela existência, pela disponibilidade de metais, né? Uma parte grande passou a ser endógena, passou a ser criada de dentro do mercado pela ação do banco. Tá bem? Mas como é que isso aconteceu? Bom, a história é a seguinte. Vocês se lembram, aconteceu a Revolução Gloriosa, lá em 1688, o rei foi deposto, aconteceu uma guerra civil na Inglaterra, e o jeito de acabar com a guerra civil foi convidar um príncipe holandês para ser o novo rei da Inglaterra. Então, esse príncipe holandês chegou na Inglaterra para ser o novo rei, o país saindo de uma guerra civil, quebrado, em guerra com a França, né? Desesperado por dinheiro, um grupo de mercadores ingleses, então, ofereceu para a coroa uma proposta de emprestar para a coroa 2,5 milhões de libras, aonde o principal não precisaria ser devolvido nunca, aonde haveria um pagamento de juros em uma anuidade de 8% ao ano, quer dizer, 200 mil libras, né? E esse seria o pagamento por esse empréstimo. Só que eles pediram para a coroa, primeiro eles pediram para a coroa uma autorização para se organizar na forma de um banco. E então foi autorizado pela coroa a criação do Banco da Inglaterra. Eles solicitaram que a coroa designasse uma receita específica para pagar esse empréstimo. Então, foi passado um ato no parlamento, uma nova lei, criando um novo imposto, uma tarifa sobre a importação de alguns produtos, que estava carimbada especificamente para pagar essa obrigação da coroa. E vocês podem entender, então, que o Banco da Inglaterra, no seu início, não era um banco como a gente conhece hoje, era, na verdade, um empréstimo sindicalizado, né? Quer dizer assim, esses investidores, eles contrataram um síndico, vamos chamar assim, e esse síndico ficou responsável para representar os interesses deles frente à coroa. Então, todas essas inovações, o fato de que os credores, em vez de ter uma relação individual com a coroa, eles estavam representados pelo síndico, pelo diretor do Banco da Inglaterra, que existia uma receita específica aprovada para pagar essa dívida, de que isso tinha sido aprovado pelo parlamento, de que não era uma dívida do rei, era uma dívida do governo da Inglaterra. Todas essas inovações, né, elas criaram o que acabou depois sendo conhecido como a credible commitment, né, como um compromisso que dava para acreditar. Né? Então, a chance deles receberem esse dinheiro de volta aumentou. Eles tinham representação no parlamento, o parlamento tinha se comprometido junto com o rei, tinha o imposto, tinha o síndico, eles estavam organizados, né?
E tudo isso se provou extremamente importante no futuro, como a gente vai, discutir ainda hoje. Eles também pediram para o governo a licença de emitir notas bancárias, no limite daquele capital que eles tinham emprestado para o governo. E vocês podem entender essas notas bancárias mais ou menos como se fosse um cheque ao portador. Entende? Dá para pensar que isso foi uma evolução daquela letra de câmbio que os mercadores usavam no início da Idade Moderna. O banco emitia uma nota, né? A nota dava direito ao detentor da nota de voltar no caixa do banco imediatamente e resgatar aquela nota em moedas, mas a conveniência de usar essas notas era tamanha, numa época em que as pessoas andavam de carroça, né? Que não tinha telégrafo, não tinha nada. Naquela época, essa inovação tecnológica de ter uma nota de banco que pudesse circular ao portador oferecia tal conveniência que essas notas passaram a circular. Em vez de imediatamente retornar para o banco, começaram a circular. E uma das coisas que ajudou muito a circulação dessas notas foi o fato de que essas notas elas eram aceitas para pagamento de impostos, porque o banco se tornou o lugar onde as pessoas iam pagar aquele imposto que a receita era devida para o próprio banco. E não só aquele, como depois pagar todos os impostos, todos os tributos devidos à coroa. E a gente pode ver a importância que teve esse credible commitment, né? Que esse compromisso foi percebido como um compromisso sério da coroa de pagar aquela dívida que tinha com o Banco da Inglaterra. Logo em seguida, em 1696, né, 2 anos depois que o empréstimo foi concedido, né, as moedas que circulavam na Inglaterra eram principalmente de prata, e aqui tem um exemplo das moedas que circulavam naquela época. Então, vocês podem ver aqui que, usando uma lixa, usando uma tesoura, né, o pessoal recortava pedaços da moeda, isso sem falar das moedas que eram falsificadas mesmo, que eram feitas com uma menor quantidade de prata, né? De tal maneira que as moedas que efetivamente estavam em circulação, e de novo, vou usar isso aqui só como um exemplo, vou imaginar que uma moeda de prata deveria ter 1 onça, quer dizer, deveria ter mais ou menos 30 gramas. Tá? Só que, de fato, as moedas só tinham 20 gramas de prata, não tinham 30. Tá? Se a gente aceita como verdade aquela lei de que moeda ruim expulsa moeda boa, o que acontece é que, mesmo quando o governo emitia moedas novas com o peso correto de 30 gramas, essas moedas não entravam em circulação, porque qualquer pessoa que recebesse essa moeda de 30 gramas guardava a moeda e só gastava moedas que nem essas daqui, né, que tinham muito menos prata do que aquela prata das moedas novas. Bom, a única maneira de resolver então existia uma carência de moeda muito grande, né? E a única maneira de resolver essa carência que foi proposto para a coroa, era fazer chamar as pessoas, pedir para elas trazerem todas as moedas de volta para a coroa, para a Casa da Moeda, né? E a Casa da Moeda ia fazer uma recunhagem de todas as moedas. E as opções eram 2.
o secretário do Tesouro da Coroa propôs assim, bom, se as moedas hoje, na média, têm 20 gramas, então vamos cunhar moedas novas, mas todas as moedas novas vão ter 20 gramas. E a outra proposta, que foi do mestre da Casa da Moeda, que era nada mais, nada menos do que Isaac Newton, né, que era o mestre da Casa da Moeda, propôs que as moedas fossem cunhadas com o seu peso completo, né, com o peso que deveria ter, né? Então, e foi essa hipótese que acabou sendo aprovada pelo parlamento e acabou prevalecendo. Agora, vocês imaginam o seguinte, vocês imaginam se o Banco da Inglaterra, que tinha que receber do governo 200 mil libras por ano, se essas 200 mil libras, em vez de ser 200 mil moedas de 30 gramas, fossem 200 mil moedas de 20 gramas. Quer dizer, ia ser um calote nesse pessoal que tinha 2 anos antes emprestado essa montanha de dinheiro para a coroa, né? Então, a ideia de recunhar as moedas com o seu tamanho original, seu tamanho ideal, vamos chamar assim, o que estava previsto em lei, serviu para mostrar que aquele compromisso que a coroa e que o parlamento tinham com os credores era sério mesmo, porque eles deixaram passar uma oportunidade de dar um calote de 1/3 ao fazer a recunhagem, né? Isso acabou não resolvendo o problema da falta de moeda em circulação, porque, de novo, no momento que as moedas foram cunhadas com 30 gramas, né, as pessoas continuavam querendo entesourar essas moedas. Mas o que aconteceu é que, pela falta de moedas e pelo fato de que as moedas em circulação continuaram sendo moedas de má qualidade, né, que o uso das notas do Banco da Inglaterra se tornou ainda mais desejável. Porque a pessoa sabia que, se ela aceitasse uma nota do banco, ela podia ir no caixa do banco a hora que quisesse e ia receber as moedas com o peso correto. Enquanto que, se ela aceitasse dinheiro, as moedas que estavam em circulação, ela estaria aceitando moedas que tinham menos prata do que as moedas deveriam ter. Então, esse episódio da recunhagem foi um episódio importante para mostrar que o compromisso era mesmo para valer, e isso aumentou o uso de dinheiro fiduciário tremendamente. Bom, depois disso, muita coisa aconteceu, veio as guerras napoleônicas, teve a suspensão da troca de moeda, da troca de notas por moeda por 30 anos. Quer dizer, por 30 anos houve uma suspensão do pagamento de notas em ouro. Eventualmente, lá por 1820, o padrão ouro foi retomado, né? E, em 1840, o parlamento inglês aprovou um outro ato, né, que é chamado Peel's Act, de 1844, que basicamente ele deu um monopólio da emissão de moedas, de papel moeda, da emissão de notas, para o Banco da Inglaterra em Londres, tá? E, com isso, acabou criando um sistema de 2 níveis de reservas bancárias. Porque o que passou a acontecer foi o seguinte:
praticamente toda a reserva de ouro do país passou a estar centralizada nos cofres do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra emitia suas notas, que eram usadas não só pelos comerciantes londrinos, mas eram usados pelos outros bancos nas outras cidades, e aí eu digo no resto do mundo, tá? Não só na Inglaterra, eram usados como reservas para garantir a emissão das suas notas. Então, digamos, existia um banco em Liverpool, existia um banco em Edimburgo, existia um banco em Nova York, o que seja. Eles emitiam as suas notas bancárias. E se alguém fosse lá e pedisse para resgatar a nota bancária que esses bancos emitiam, eles não davam ouro, mas eles davam notas do Banco da Inglaterra. E as notas do Banco da Inglaterra eram consideradas as good as gold, né? Tão boas quanto o ouro. Só que com isso, o total de dinheiro em circulação, a porcentagem de ouro dentro do total de dinheiro em circulação diminuiu mais ainda. Quer dizer, quando a gente começou a nossa história, era 100%. Passou a ser 90%, então era 100% na época lá do século XI. Quando chegou no século XVI, que começaram a ter umas letras de câmbio e tal, passou a ser 90%. Com a criação do Banco da Inglaterra e começar a emitir notas, passou a ser 30%. Depois de 1844, com a criação desse sistema na prática de dois níveis de reserva, passou a ser 5%. Quer dizer, todo o dinheiro da Inglaterra, todo o dinheiro metálico da Inglaterra, era 5% do total de dinheiro na Inglaterra. E com isso, o banco o Banco da Inglaterra passou a operar de fato como se fosse um banco central. Ele ainda era um banco privado, tinha suas operações de crédito, era uma empresa privada com fins lucrativos, mas, no entanto, se acontecia uma crise, quem tinha condições de ajudar os outros bancos era o Banco da Inglaterra, sem perder moeda, porque ele podia ajudar os outros bancos emitindo papel moeda, de tanto que as pessoas acreditavam que o Banco da Inglaterra não ia quebrar. Tá? E por isso ele acabou dividindo a sua forma de atuação entre um departamento de emissão, que era responsável pela emissão de moeda, e um departamento de crédito, que era responsável pelas operações de crédito em geral do banco. Tá? E aqui eu não sei quanto que vocês conseguem ver o que está escrito aqui nessas tabelas, mas eu acho que a melhor maneira de entender o funcionamento do Banco da Inglaterra é da seguinte maneira. Nessa linha reta, aqui na tabela do departamento de crédito, está o capital do banco. E nessa linha reta, aqui no departamento de emissão, está o total de títulos do Tesouro inglês que o banco tinha em carteira naquele momento. E vocês podem ver, então, que ao longo de todo esse período, né, o Banco da Inglaterra tinha lá mais ou menos 15 milhões de libras de capital e tinha mais ou menos 11 milhões de libras de títulos do governo inglês. Então, quer dizer, fora prédio, móveis, um pouco de capital de giro, o capital do banco estava todo investido em títulos do Tesouro. Aliás, como ele começou. Ele começou com 100% do capital investido no empréstimo para o governo. 150 anos depois,
a história é basicamente a mesma. Praticamente todo o capital do banco emprestado para o governo, no longo prazo. Tá? Essa linha azul aqui em cima, né, no departamento de emissão, é a emissão de moeda pelo banco. E essa linha aqui, meio amarelo escuro, no departamento de crédito, é a linha de empréstimos do banco. Então, vocês podem ver que existiu uma... a quantidade de empréstimos está relacionada à quantidade de notas. E o capital está relacionado ao empréstimo ao governo. E essa linhazinha um pouco mais baixa aqui são os depósitos que o banco recebia, né? Essa daqui o estoque de ouro que o banco tinha em depósito, e isso daqui eram os depósitos em conta corrente. Tá? Então, o banco emprestava muito mais dinheiro do que ele tinha em depósitos. E como é que ele emprestava? Ele emprestava emitindo notas, contando que as notas não iam ser resgatadas. Né? A quantidade de ouro em depósito era também muito menor do que a quantidade de notas. Né? Então, apesar dessas atividades serem distintas, né, na verdade não dá para entender o funcionamento do Banco da Inglaterra sem entender que essas contas, na verdade, eram misturadas. Né? Depois, em 1914, veio a Primeira Guerra Mundial, houve a suspensão do pagamento de ouro. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Libra já tinha perdido a condição de ser a única moeda de reserva do mundo. O dólar também já passou a ser uma moeda de reserva. Com isso, a quantidade de ouro em relação ao total de moeda baixou de 5% para 2%. Veio a Segunda Guerra Mundial, veio o Tratado de Bretton Woods em 1944, e no Tratado de Bretton Woods, então a Libra tinha perdido quase totalmente a condição de moeda de reserva. A principal moeda de reserva de longe era o dólar, e então o total de ouro perto do total de dinheiro em circulação entre os signatários do Tratado de Bretton Woods, então ainda era bem menos do que 2%. Até que em 1971, o governo americano acabou rompendo com o Tratado de Bretton Woods e fechou, acabou com a troca de ouro, de dólar por ouro, né? Que naquela época já era só acessível a outros bancos centrais. Quer dizer, um banco comercial, um particular, não podia resgatar o dólar em ouro, só quem podia resgatar o dólar em ouro era o Banco Central de um outro país signatário do Acordo de Bretton Woods, e até isso o Nixon pegou e deu calote. E daí nós chegamos no sistema que a gente tem hoje, de moeda completamente fiduciária, sem nenhum vínculo com o ouro. Tá? E como eu disse, eu acho que não dá para entender como é que a gente chegou no ponto em que nós estamos, né, se a gente não entende como é que evoluiu até chegar aqui. Tá? Nesse sistema que nós temos hoje, não existe mais aqueles limites que existiam antes para a produção de moeda. Quer dizer, vamos imaginar aqui o seguinte, existe uma demanda por crédito. Eu estou falando aqui, então, nesse período de 1844 a 1913, lá na Inglaterra, olhando aqui para o
balanço do Banco da Inglaterra. Existe uma demanda por crédito. O que é essa demanda por crédito? Então, essa demanda por crédito é um comerciante que vendeu a sua mercadoria para um outro comerciante, que esse outro comerciante tem bom crédito, tem boa reputação, e essa fatura contra esse outro comerciante vence em 30, 60, 90 dias. Esse primeiro comerciante que está com a fatura na mão contra o outro, chega no banco e diz assim, eu preciso de dinheiro hoje para produzir, para fazer as novas vendas, que daqui a um mês vai gerar mais fatura, eu preciso de crédito, preciso descontar essa duplicata, né? Então, o Banco da Inglaterra, olhando para o fato de que aquela nota representava uma operação já feita, né? Representava bens disponíveis na economia, representava uma operação lucrativa, porque eles conheciam o devedor da fatura, emitiam notas e davam o crédito para o comerciante usando essas notas. Agora, acontece o seguinte, se a situação econômica piorasse, havia uma menor demanda por nota, por crédito. Havendo uma menor demanda por crédito, havia uma redução na quantidade de notas. Havia uma maior demanda por crédito, havia um aumento na quantidade de notas. Mas esse aumento na demanda por crédito significa a existência de oportunidades lucrativas de empréstimo, porque o Banco da Inglaterra não estava no negócio de emprestar dinheiro para ter prejuízo. Dentro do sistema que nós temos hoje, onde a expansão monetária é um monopólio do governo e onde o critério de concessão de crédito é político, não existe mais esses limites que antes existiam na produção de moeda. E isso implica num descasamento entre a oferta de crédito e a existência de recursos disponíveis, que geram os ciclos econômicos com a frequência e com o tamanho que a gente tem hoje. Não quer dizer que aqui já não existissem ciclos. Vocês podem ver que já existiam ciclos, né? Mas esses ciclos eram limitados aos limites do arranjo institucional, do desenho institucional, né, que amarrava essas coisas bem direitinho e que condicionava o aumento da oferta de crédito à existência de oportunidades lucrativas na economia. Tá? Bom, então, agora, existe a demanda por crédito, e que nós estamos aqui vendo como é parecida com a demanda por moeda. Mas vamos tentar entender exatamente o que é essa demanda por moeda. Demanda por moeda não é aquela quantidade de dinheiro que tu precisa para fazer as tuas transações no dia a dia. A demanda por moeda é a quantidade de dinheiro que tu quer manter em caixa no final do dia. Então, se tu junta a quantidade de dinheiro que tu quer ter em caixa no final do dia com a que o teu vizinho, com o vizinho do teu vizinho, que todo mundo quer ter em caixa, isso é a demanda por moeda. Tá? E essa demanda por moeda, ela existe, a gente pode até ter dificuldade de medir ela, tá? Mas é uma coisa dada, é a soma da demanda de cada um dos agentes. E essa demanda muda. Essa demanda muda, porque o principal elemento que leva as pessoas a querer guardar dinheiro em caixa no final do dia é a incerteza quanto ao futuro. Existem outros estruturais, vamos chamar assim, quer dizer, o nível do emprego formal, por exemplo.
Numa economia em que tem mais emprego formal, que as pessoas têm previsibilidade quanto às suas receitas, elas não precisam guardar dinheiro em caixa, porque elas sabem que, quer dizer, eu não preciso ter dinheiro hoje, porque eu sei que amanhã, sexta-feira, vai estar depositado o meu salário da semana. Então, por que eu vou guardar dinheiro em caixa se eu sei que eu vou poder contar que amanhã o meu empregador vai depositar um dinheiro para mim, né? Numa economia em que o meu emprego informal é maior, as pessoas têm que ter estruturalmente mais dinheiro em caixa, tá? Mas essas coisas, digamos, elas variam de uma maneira mais lenta e de uma maneira mais previsível. O que não tem como prever é a incerteza. É uma guerra, é uma calamidade natural, uma coisa assim. Isso faz com que mude a demanda por moeda. Então, quando a gente pensa numa crise econômica, quando a gente pensa numa situação de ciclo econômico, no regime que nós temos hoje, regime de monopólio da oferta de dinheiro pelo Banco Central, tá? Um dinheiro que o Banco Central pode produzir a quantidade que quiser, porque não está limitado por uma quantidade de ouro ou por qualquer coisa assim. Então, qual é a resposta certa, qual é a resposta apropriada se no meio de uma crise econômica as pessoas se assustam, as pessoas passam a ter medo, a sua percepção quanto à incerteza aumenta e existe um aumento na demanda por moeda? Bom, se existe um aumento na demanda por moeda, o Banco Central só pode fazer três coisas. Ou ele aumenta a quantidade de moeda para acompanhar o aumento da demanda, ou ele mantém ela constante, ou se ele não faz nada, ele deixa diminuir. Porque acontece o seguinte, dentro de um sistema de moeda de regime de reservas fracionárias, mesmo na época que existia o padrão ouro, se existe uma maior demanda por moeda própria, se existe uma maior demanda por moeda própria, quer dizer, por ouro, no caso, naquela época, moeda de ouro, as pessoas vão diminuir os seus depósitos no banco para resgatar o ouro. Vocês veem aqui, essas quedas aqui são quedas do depósito de ouro no banco. E isso daqui é porque era um regime de reservas fracionadas, mesmo que a base fosse o ouro, né? Então, no ponto de inversão de um ciclo econômico, onde para de haver crescimento e começa a haver recessão, existe um aumento na demanda por moeda, e uma diminuição na oferta de moeda. Então, se o Banco Central não faz nada, a oferta monetária cai, não é que ela se mantém constante, ela cai, né? Aqui, isso daqui já é 2008. Tá? Em 2008, tinha alguns instrumentos que eram fundamentalmente money market mutual funds, que era fundo de renda fixa do money market, tá? Fundo de renda fixa de curto prazo, tá? Que estavam investidos em títulos, em hipotecas, aquelas coisas todas que você sabe, né? Todo mundo levou medo de que esses fundos não iam ter como pagar, os investidores exatamente centavo por centavo aquilo que eles botaram, e os investidores tiraram dinheiro dos fundos de renda fixa e botaram, ou pegaram papel moeda, botaram embaixo do colchão, ou botaram em contas bancárias que eram garantidas pelo Tesouro americano, quer dizer, que tinham seguro de depósito, né? Tanto que o governo americano aumentou o seguro de depósito, era $100 mil, eles aumentaram para $500 mil, justamente para as pessoas deixar o dinheiro no banco e não sair fazendo bobagem, né?
Então, aumentou muito mais a quantidade de dinheiro que eram garantidos pelo Banco Central e diminuiu do que a quantidade de dinheiro que incluía os fundos de renda fixa, de curto prazo, porque os fundos de renda fixa perderam características monetárias. Então, isso é um exemplo assim, de como o aumento da demanda por moeda pode fazer diminuir a quantidade de dinheiro. Se o governo americano não tivesse aumentado a disponibilidade de dinheiro na economia, né, ia ter acontecido uma queda enorme na oferta monetária. Não aconteceu porque houve aquela inundação de dinheiro. Então, isso daqui é para dizer para você o seguinte: dentro do desenho monetário atual, a melhor coisa que dá para fazer, o governo pegar e emitir mais dinheiro. Então, assim, para curar a ressaca da noite anterior, vamos beber mais hoje, né? Quer dizer, se o problema foi criado, aquele descasamento entre a oferta de crédito e a disponibilidade de bens, que levou ao ciclo econômico, foi criado pelo aumento de crédito pelo Banco Central. A melhor solução, todas as outras são piores do que essa, melhor solução é o governo pegar e emitir mais moeda, para não deixar a quantidade de dinheiro baixar na economia. Bom, se isso é o melhor que dá para fazer, então a gente pode concluir que o sistema que a gente tem não é um sistema lá dos melhores, né? Mas o problema é imaginar o que colocar no seu lugar, e isso é uma coisa que a gente vai discutir numa das palestras seguintes. Eu queria ainda aproveitar mais, tem mais ou menos uns 13 minutos, eu queria ver com vocês muito rapidamente uns detalhes. Dá para entender a demanda por moeda como a oferta e a demanda de qualquer produto. Vamos imaginar que o preço é o juro, né? Quer dizer, o preço de tu deter, de tu guardar dinheiro em caixa no final do dia, né? Se o juro que tu tem que pagar, ou o juro que tu deixa de receber para ter um saldo de caixa, sobe, a quantidade de dinheiro que tu quer manter em caixa diminui. A quantidade diminui. Tá vendo? Então, assim, a quantidade vai diminuir na medida que o preço sobe. Essa é a curva da demanda por dinheiro, por saldo de caixa. Por outro lado, a oferta de dinheiro, quer dizer, aquilo que tu está disposto a emprestar para outra pessoa para que ela mantenha em saldo de caixa, na medida em que o juro sobe, a oferta aumenta, né? A quantidade que tu está disposto a emprestar aumenta, e até que chega num ponto de equilíbrio. Olhando pela perspectiva keynesiana, isso daqui é a curva da demanda por moeda, que os keynesianos entendem que é uma função da renda e da taxa de juros, né? E não é só da taxa de juros, é da taxa de juros e da renda. E ela varia, então, para essa renda aqui, para essa taxa de juros, a demanda por moeda é essa. Para essa outra renda e essa outra taxa de juros, a demanda por moeda é esse outro ponto aqui. E isso combina com as curvas de investimento e poupança. Então, para essa taxa, para essa renda, a curva é essa, para essa outra renda, a curva é essa. Isso daqui também é o tipo da coisa que, se vocês quiserem conversar depois, a gente pode falar um pouco mais, mas o importante de chamar a atenção aqui é o seguinte, que
tanto os monetaristas, os austríacos e os keynesianos, os três podem chegar num acordo e entender de que a principal fator que influencia mudanças na demanda por moeda é a incerteza. Tá? Ainda que exista divergências entre eles sobre quanto que essa demanda seja flexível ou não. E essas diferenças de opinião sobre quanto que a demanda por moeda muda acaba levando a diferentes propostas de política monetária. Tá? Então, esse é o ponto importante para ter em mente quanto a essas diferentes perspectivas, quanto à demanda por moeda. Dentro da visão austríaca, então, não existe uma quantidade ótima de moeda. A quantidade ideal de moeda é aquela que, se a oferta de moeda fosse livre, quer dizer, se a oferta de moeda não fosse um monopólio do Banco Central, fosse aquela produzida pelo mercado. Quer dizer, vamos voltar lá para o Banco da Inglaterra no final do século XIX. Né? Existe uma demanda por crédito, que vamos dizer que isso daqui seja um equivalente à demanda por moeda, tu aumenta a oferta de moeda. Existe uma diminuição na demanda por moeda, diminui a oferta de moeda. Então, não tem uma quantidade ótima de moeda. A quantidade ótima é aquela que o mercado demandar. Né? Então, esse ponto é o ponto assim, que os austríacos entendem que a demanda de moeda, então, é flexível, bastante flexível. Outras correntes do pensamento têm lá suas razões para achar que ela não é tão flexível assim. Né? Os austríacos, apesar de gostarem da ideia de moeda de valor estável, de que o governo não devia se meter em ficar aumentando ou diminuindo a oferta de moeda e tal, reconhecem, e aqui então eu tenho umas citações do Hayek, do Larry White, né, mostrando que se existe um aumento na demanda por moeda, a coisa prudente a fazer é o governo aumentar a oferta da moeda como se a oferta de moeda não fosse um monopólio do governo e como se a oferta de moeda não fosse uma decisão política. Tentar fazer um aumento da oferta de moeda que combine com o aumento da demanda quando existe assim o pânico por causa de uma crise econômica, por causa de uma crise, de uma calamidade pública qualquer, uma coisa assim. Bom, esse sistema de moeda, esse sistema de criação de moeda pelos bancos, como a gente viu que surgiu lá faz 300 anos, né, ele tem uma vantagem, que é dar um uso mais eficiente para o crédito. Né? Quer dizer, vocês imaginam, de novo, lá no século XIX, o Banco da Inglaterra, vocês imaginam, se esse ouro tivesse armazenado embaixo do colchão, não ia permitir a concessão de crédito que permitia a atividade econômica que fez a Inglaterra a potência que ela se tornou. Né? Esse dinheiro ia estar sendo, esse entesouramento do ouro não ia estar sendo multiplicado nas operações de crédito do Banco da Inglaterra e dos outros bancos que existiam naquela época. Então, existe um lado bom pelo sistema de reservas fracionárias. Por outro lado, existe um lado ruim, que é o risco das crises econômicas, né, pelo aumento da oferta de crédito, que pode, em certas circunstâncias, não combinar com a oferta de bens disponíveis, porque existe uma realidade física da estrutura econômica da economia,
que não permite a concessão de crédito ilimitado, né? Porque a concessão de crédito corresponde à existência do que eu vou chamar de poupanças reais. Essa existência de poupanças reais quer dizer o seguinte: tem estoque de produtos, estoque de mercadorias, estoque de insumos. Existe uma capacidade limitada de produção que não muda do dia para a noite. E isso tem um reflexo na quantidade de crédito que os bancos podem conceder, né? O jeito que os governos controlam a inflação hoje digamos, a produção de oferta de moeda é através de metas de inflação. As metas de inflação já são um pouco melhor do que a teoria quantitativa da moeda, de tentar controlar a moeda simplesmente pela quantidade. Mas não quer dizer que seja uma coisa perfeita. Tanto que eu entendo que é justamente pelo fato de que se tu controla a oferta de moeda através da oferta através do índice de preços, quer dizer, se tu olha o índice de preços e diz assim, porque o preço não está subindo, então eu posso produzir mais moeda, isso leva a crises econômicas como a crise de 2008, como a crise de 97, enfim, leva a crises como de 2001, leva a crises financeiras, porque tem uma quantidade grande de preços que não estão nos índices de preços. E, para começar, o preço dos ativos, eu não preciso ir mais longe do que isso, né? Então, o sistema ideal, o estado da arte em política monetária é um que não é perfeito. E, de novo, o desafio que a gente tem é tentar entender o que colocar no lugar dele. E pior que isso, já nos anos 20, isso já foi demonstrado de que era assim, a própria Grande Depressão aconteceu em grande parte porque o sistema esse de padrão ouro do meio do entre guerras, o sistema de padrão ouro chamava Gold Exchange, não oferecia um limite suficiente, para produção de dinheiro que não permitisse esses descasamentos, que acabou acontecendo no descasamento da quantidade de moeda nos anos 20 e acabou levando à depressão nos anos 30. Eu vou só concluir, então, a minha palestra hoje e abrir o tempo para perguntas, tá? Tentando entender assim, se a gente sabe que tem esses problemas, tem o problema que a reserva fracionária permite um descasamento de quantidade de bens de poupanças reais e poupanças financeiras, vamos chamar assim. Se a gente sabe que o sistema de metas de inflação não é uma garantia de que não vai haver uma ferramenta perfeita para orientar o governo enquanto aumentar a quantidade de moeda ou não, por que a gente mantém esse sistema que a gente tem hoje? E a resposta que eu vou dar, e vai ser o tema, então, da palestra da semana que vem, é o que se chama de hipótese da prevalência fiscal. A resposta é a seguinte: por mais que a produção de moeda seja extremamente importante para o funcionamento da sociedade, no fundo, os governos olham para a moeda como uma ferramenta política. E eles determinam as suas ações não pensando naquilo que vai ser o bom para o mercado, mas pensando naquilo que vai ser bom para as finanças públicas. Então, é por isso que essa hipótese se chama hipótese da prevalência fiscal. Não quer dizer que o governo vai deixar a economia pegar fogo ou ir para o buraco, se ele puder evitar, mas entre
fazer uma coisa que seja no benefício das políticas do governo e fazer uma outra coisa que é o melhor para o mercado, a hipótese da prevalência fiscal diz de que o governo vai preferir, vai tender a fazer aquilo que é melhor para o fisco. Tá? E é isso que explica o sistema bancário e monetário que a gente tem hoje mais do que qualquer outra coisa. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha hoje para comentar com vocês. E estou aberto aí, então, para responder dúvidas, para escutar os comentários de vocês, etc. O resto da palestra que eu recebi, que eu mandei para vocês, são só detalhes a partir um pouquinho mais. Eu fui na conversa um pouco mais adiante do que eu parei aqui, mas esses são só exemplos de coisas do que a gente discutiu até agora. Obrigado. Obrigado, professor. Já tem algumas perguntas aqui, começando pela pergunta da Cristina. Então, se a quantidade de bens e serviços não aumenta, expandir a quantidade de moeda atingiria qual objetivo? Só a questão do consumo, talvez? Acaba servindo como instrumento de transferência de renda, né? Quer dizer, assim, se a quantidade de bens, digamos, não aumenta, ou aumenta pouco, aumentou, digamos, de 100 para 102, tá bem? Mas a quantidade de dinheiro aumentou de 100 para 110, 8 unidades desse dinheiro foram criadas novas. Então, essas unidades novas de dinheiro que foram criadas serviram para comprar coisas na economia. Comprar coisas que estavam entre aqueles 102 existentes. Então, ao criar novo dinheiro, houve uma transferência real de renda na sociedade para aquelas pessoas que receberam o dinheiro novo. Né? Vamos dizer que tenha sido um funcionário público, vamos dizer que tenha sido um prestador de serviço para o governo, né? Alguém que vendeu alguma coisa para o governo. Aquela pessoa vai receber o dinheiro, vai poder gastar, o governo vai poder pegar aquele serviço que ele comprou com dinheiro novo e dar para o seu constituinte, né? Quer dizer, vamos imaginar que o governo usou esses 8 de dinheiro novo nesse exemplo, né, para construir um porto novo, ou para construir habitação popular, ou para fazer uma estrada, ou para dar um aumento para os funcionários de uma categoria qualquer de funcionários. Então, esse pessoal vai ter mais renda do que os outros, né? Nesse sentido, que você comentou de transferência de renda. A transferência de renda, então, para você diria, seria possível dizer que essa transferência de renda, ela seria dos mais pobres para os mais ricos? Eu não sei se pode usar esses termos, mas eu entendo que quem tem acesso antes realmente são pessoas que detêm mais capital, né? Que têm acesso a esse aí primeiro, né? Esse acesso primeiro. Não sei se... Vamos voltar lá no início do Banco da Inglaterra, né? Tinham esses centenas ou milhares de investidores que juntaram o seu dinheiro nesses 2,5 milhões de libras que foram emprestados para o Banco da Inglaterra, tá? 2 anos depois que eles emprestaram esse dinheiro, tinha aqui o risco com a história da recunhagem da prata, de que o dinheiro que eles iam receber de volta do governo, em vez de valer igual ao que eles tinham emprestado, ia valer 1/3 a menos.
Porque vamos tentar entender como é que ia funcionar essa recunhagem, como é que funcionou a recunhagem da prata, que vai servir para responder essa tua pergunta. A recunhagem da prata funcionou de um jeito em que alguém que chegasse com 3 moedas, alguém que chegasse com 3 moedas com 20 gramas, ia receber 2 moedas novas com 30 gramas. Então, ia haver uma diminuição houve uma diminuição na quantidade de moedas para manter o valor da moeda constante. Se eles aumentassem, se eles diminuíssem o conteúdo de prata na moeda, então a pessoa ia entregar 3 moedas de 20 gramas e ia receber 3 moedas de 20 gramas. Então ia haver um aumento da quantidade de dinheiro além da quantidade de prata, que era o critério de valor, de equivalência das poupanças reais com as poupanças financeiras. Quer dizer, a riqueza que estava representada no dinheiro era existente, era fixa, variava muito devagar. Agora, a quantidade de dinheiro podia variar mais depressa. Tá? No momento em que houvesse um aumento da quantidade de dinheiro além da quantidade de bens existentes, quer dizer, que seria a inflação de hoje em dia, né? Correspondente à inflação de hoje em dia, todo mundo que tem dinheiro ia perder. Todo mundo que tem dinheiro ia perder. Acontece o seguinte, um rico que tem, digamos, casa, investimentos, que tem... Quanto que essa pessoa tem em dinheiro? Né? E agora pensa num pobre que mora de aluguel, que não tem carro, que não tem investimentos. Quanto do que ele tem em dinheiro? Pode até ser que ele tenha menos do que o rico, e pode até ser que todos os pobres juntos tenham menos do que os ricos. Mas quem vai perder mais são os pobres, porque eles têm mais dinheiro na mão como proporção daquilo que eles têm do que os ricos. É por isso que se dizia, na época da inflação alta no Brasil, que o imposto inflacionário era um imposto altamente regressivo, porque é um imposto que afetava mais as pessoas que ganhavam menos. Perfeito, então. Ficou bem clara mesmo a resposta. No que tange, então, a emissão de moeda, no contexto dessa crise do coronavírus, a pergunta do Júlio é a seguinte: é justificável a emissão de moeda no intuito de pagar a dívida do governo, que foi, né, o que foi gasto nesses programas sociais de auxílio e etc., aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, né? Teve outros parecidos. Eu espero que vocês compreendam o meu argumento aqui sobre uma resposta prudencial, né? Uma resposta prudencial, como dizendo o seguinte, dizendo que no meio de uma crise não se deve deixar a quantidade de moeda cair. Não se deve deixar a quantidade de moeda cair. E se para isso tem que se emitir nova moeda, tá bem, então que se emita nova moeda. Se as pessoas querem tirar o dinheiro do banco, e pegar nota e trazer para casa e botar embaixo do colchão, o governo tem que emitir mais papel moeda, porque esse papel moeda vai mais ou menos corresponder àquele depósito bancário que está sendo resgatado. Então, a oferta de dinheiro, se tu medir a oferta de dinheiro como composta
em parte pelo papel moeda e em parte pelos depósitos bancários, isso é só uma simplificação, aquilo que reduz em depósito bancário aumenta em papel moeda. E aí, numa situação dessas, já que o governo é o monopolista da produção de moeda, essa é a coisa certa a fazer nessa situação. A ideia de que houve uma diminuição na demanda por produtos, houve uma diminuição na demanda por produtos, e que essa diminuição da demanda por produtos, durante a pandemia, aconteceu por causa de restrições. As pessoas não podiam sair de casa, estava proibida de sair de casa, não podia ir no restaurante, não podia andar de carro, não podia, quer dizer, então não consumia gasolina, não consumia, não comprava mais roupa, só comprava pijama, né? Assim, pijama não custa tão caro quanto vestido, quanto terno, né? Quer dizer, então, houve uma diminuição equivalente, comparável, como se houvesse assim, uma regulação na economia que impedisse a atividade econômica. Quer dizer, vamos imaginar que amanhã ou depois passam uma lei dizendo que não pode mais andar de carro a gasolina, só pode andar de carro elétrico. Então, é óbvio que a demanda por carro a gasolina vai cair para zero. Se tem uma lei que proíbe tu andar de carro a gasolina, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu na pandemia. Houve uma redução na demanda por produto, por serviço, uma demanda geral na economia, porque o governo passou uma regra dizendo que se tu saísse na rua, tu era preso, né? Bom, numa situação dessas, o governo começar a gastar para manter a demanda agregada da economia é uma solução heróica, mas é uma solução que, quem sabe, o momento exigisse. Agora, se isso foi bem feito ou foi mal feito, ou se isso não vai ter consequências para o futuro, porque esse dinheiro todo que foi gasto, tá, agora é uma dívida do governo, que vai ter que ser paga, ou vai ter que ser dado calote, mas, enfim, ela vai ter que ser liquidada, vai ser liquidada de um jeito ou de outro. Quer dizer, assim, foram consumidos bens durante a pandemia que pessoas pouparam. Pessoas pouparam e emprestaram para o governo. E as pessoas que pouparam e emprestaram para o governo deixaram elas de consumir na esperança de que um dia elas vão receber de volta aquilo que elas emprestaram para o governo. E isso foi consumido na medida em que o governo gastou. O governo gastou, pagando isso, pagando aquilo, foram gastos. Então, foram destruídos, são poupanças que foram destruídas, vamos ser claros quanto a isso. Poupanças que foram destruídas. O governo tem crédito suficiente, tanto o governo americano quanto o governo brasileiro, tiveram crédito suficiente para conseguir fazer isso sem muita inflação. Sem muita inflação. Eles conseguiram mais pegar emprestado do que emitir papel moeda. Já na Argentina, foi o contrário. Na Argentina, ninguém quer dar crédito para o governo da Argentina. E a Argentina precisava gastar porque estava nessa situação sanitária como todo o resto do mundo. O que eles fizeram? Emitiram dinheiro. E daí causou inflação. Então, a inflação na Argentina está 40%, a inflação no Brasil, dependendo de como tu mede, está 7%, está 10%, está 12%. Né? É menos. Né? Ô, professor, boa noite, tudo bem? Posso tirar uma dúvida? Fala. Não, o senhor tocou num assunto importante, por exemplo, o brasileiro, ele acreditou no governo e ele deixou, então, de gastar para ajudar o governo. Como seria isso? Porque eu não consegui entender como seria mais ou menos isso. Quando tu bota o teu dinheiro no fundo de renda fixa no banco, o que tu pensa que o banco faz com o dinheiro? Ele compra títulos do Tesouro. E compra letras do Tesouro. Tá? Então, assim, o dinheiro que tu tem no fundo de renda fixa
na verdade, está emprestado para o governo. Se o governo pega e paga, digamos, um juro de 6% no ano e a inflação está 12%, tu está perdendo. Tu está perdendo. Se tu ficar com dinheiro um ano no fundo de renda fixa, no final do ano tu recebeu 6 de juro e a inflação foi 12%, aquilo que tu compra no final do ano com o dinheiro que tu tem na renda fixa é menos do que tu comprava no início do ano. Então, esse é o jeito que as pessoas emprestam para o governo e esse é o jeito que o governo dá o calote. Entendi. Desculpa que eu atravessei aqui, tinha uma regra. Desculpa, viu, Matheus? Tudo passa pelo... Desculpa, professor, passa pelo Matheus, o Matheus manda, né? Não, Perdão aí, excelente pessoal. pergunta, excelente pergunta, não tem nada que pedir desculpa. Obrigado, professor. Desculpa, Matheus. Bom, tem uma outra pergunta que a gente está vendo numa disciplina, que é a questão da hipótese da prevalência fiscal. E o Sérgio fez aqui a pergunta, eu acredito que é a seguinte: se na esfera política o fisco ele sempre vai ter maior poder que então a política fiscal sempre vai ter maior poder do que a política monetária, né? Porque sempre há essa discussão, né, do endividamento, o que vem antes, o que vem depois, quem que manda, porque tem sempre esse jogo, né, entre o Banco Central, o governo, essa relação. A questão é a seguinte, eu comecei comecei a palestra hoje dizendo o seguinte, que a discussão que a gente ia fazer hoje é nos permitir diferenciar, por exemplo, o que faz a moeda da Venezuela ser pior do que a moeda do Chile. Tá? E a resposta que eu daria seria o seguinte, que a Constituição, os arranjos constitucionais, os arranjos políticos no Chile dão mais respeito à propriedade privada e aos direitos dos indivíduos do que na Venezuela. E entre a maneira de proteger os direitos individuais, os direitos de propriedade, está em não fazer o fisco o vencedor em todas essas discussões sempre. Isso não quer dizer que numa situação de emergência, mesmo o governo chileno, ou o governo brasileiro, ou o governo americano, ou o governo da Suíça, que o fisco não vai prevalecer. Mas é uma coisa diferente tu dizer o seguinte, o Japão atacou Pearl Harbor, destruiu a frota do Pacífico. As Filipinas, na época, era uma colônia americana, o Japão invadiu as Filipinas. Se a gente não segurar o Japão vai invadir a Califórnia. Então, numa situação dessas, a hipótese da prevalência fiscal quer dizer o seguinte, dane-se o resto. Tu entende? A segurança do Estado, e esse vai ser o tema da palestra da semana que vem, tá? Tem prevalência. Outra coisa é em tempo de paz fazer dane-se o resto. Então, assim, existem diferentes regimes constitucionais. E esses diferentes regimes constitucionais que dão direitos ao indivíduo, protegem o indivíduo contra o Estado, contra abusos por parte do Estado, não são diferentes na esfera monetária. E daí a gente vai discutir bastante sobre isso na semana que vem. Perfeito, professor. Deixa eu ver se tem mais, por enquanto não tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu tenha deixado passar. Deixa eu ver aqui.
até o Leandro comentou, né, sobre a questão da evolução da moeda. Aí ele comentou um pouco do que nós tínhamos falado antes também sobre a questão da complexidade no âmbito geral das relações comerciais eu vou ler aqui no total aqui. Então é interessante acompanhar a evolução histórica da moeda. O que a gente vê é que as relações comerciais no âmbito geral ganham escala e complexidade e ao mesmo tempo o Estado vem sofisticando a forma como lida com a moeda e simplificando os processos para sua movimentação e aceleração Então o caminho contrário se vê na questão da Venezuela e Argentina e tudo mais. Uma pergunta que... deixa eu ver se o pessoal... Porque no final das contas não era uma pergunta, era só um comentário. Mas então, peço desculpas. Ver se tem mais alguma da Cristina. Comentário interessante do Leandro. Realmente nós estávamos falando antes do início, antes que o pessoal estava entrando sobre essas questões também das criptomoedas e como isso vai impactar o crescimento monetário. O José aqui mandou uma pergunta, então. O problema é que quando o governo demandou por moeda, houve aumento da inflação, só que o índice que mede a inflação não é preciso. Então, porque para os mais pobres, o atual aumento da cesta básica mais que dobrou, né, o seu preço. Isso ocorreu a metade da renda da pessoa mais pobre. Aí ele pergunta como é que isso poderia ser, como é que poderia contrabalançar essa perda do poder de compra da inflação, se teria algum dispositivo que não a mais impressão de moeda, ou talvez até, eu acho que ele deve estar pensando também a questão do imposto regressivo, alguma coisa nesse sentido. Como é que faz para reequilibrar a situação de quem tem menos, no caso que nós falamos antes, aqui a gente chama de pobre, mas enfim, a pessoa que tem muito maior parte da sua renda direcionada ao consumo, né, mais aquele dinheiro para compra direta, como é que faz para reforçar ou para devolver esse poder de compra à pessoa que perdeu tanto por causa da inflação? Vamos entender assim, pessoal. Vamos entender que a gente pode abstrair o dinheiro e pensar na economia como se todas as trocas fossem de produtos e serviços diretamente, como se o dinheiro não existisse. Tá? Então, existe uma posição de mercado da mão de obra, mesmo aquela não muito qualificada, que faz com que a pessoa tenha uma renda relativamente baixa em comparação com os outros na sociedade. Tá? Então, a pessoa, por menos qualificação que ela tem o seu lugar no mercado, ela tem a proporção daquilo que ela oferece para a sociedade e aquilo que a sociedade está disposta a pagar por aquilo aquele serviço, aquele produto que ela faz. Então, se não existisse dinheiro, ou digamos, se o dinheiro fosse neutro, vamos chamar assim, se o dinheiro fosse neutro, a condição dessa pessoa podia mudar em termos relativos se acontecesse assim, uma mudança tecnológica, quer dizer, acontece uma mudança estrutural na economia, a posição relativa daquela pessoa podia variar para melhor ou para pior, dependendo de qual tenha sido essa mudança. O que a gente está falando aqui de mudanças na quantidade de dinheiro que fazem com que o dinheiro deixe de ser neutro. O dinheiro deixa de ser neutro em que sentido? Quer dizer, tem um imposto inflacionário que é mais pesado naquelas pessoas que usam mais dinheiro como proporção do total da sua riqueza, né? Com o total daquilo que elas têm. Então, a solução, a inflação é um imposto regressivo. A solução para diminuir
esse problema é diminuir a inflação. A estabilidade do valor da moeda é não só boa para facilitar a atividade econômica, fazer com que economias cresçam um pouco mais rápido, que a produção e a produtividade melhorem, mas também é uma maneira de proteger aquelas pessoas que são mais afetados caso o dinheiro deixe de ser neutro, né? Essa é a resposta que eu daria. Não, perfeito. Tem as últimas duas perguntas para a gente conseguir ficar dentro do tempo. A primeira é do Márcio, então, voltando agora uma pergunta mais histórica, como na época, então, como foi feita a ideia de câmbio entre moedas, né, de países, naquela questão do Banco Central da Inglaterra, como eles chegaram ao câmbio, a esse parâmetro, né, para dizer que tanto de uma moeda valia tanto de outra? Sim, no regime de padrão ouro, era muito simples o raciocínio. Vamos imaginar, naquele exemplo que eu dei, que a moeda, que eu estou chamando de padrão ouro, mas, digamos, a maior quantidade de moedas lá no início do século XVIII eram moedas de prata, né? O dólar de prata. Né? O dólar de prata era uma moeda mexicana, né? Uma moeda espanhola. Vamos dizer o seguinte, que a moeda inglesa tivesse 30 gramas, tá bem? De prata. E que a moeda mexicana tivesse 40 gramas de prata. Então, a proporção, a taxa de câmbio entre a moeda mexicana e a moeda inglesa era na proporção da prata que elas tivessem. Quer dizer, vamos imaginar que existisse uma moeda francesa de ouro, vamos dizer que existisse uma moeda francesa de ouro que tivesse 20 gramas de ouro, e que tivesse uma moeda inglesa de ouro que tivesse 10 gramas de ouro. Então, a taxa de câmbio era de 2 para 1. A taxa de câmbio era de 2 para 1, porque era a taxa, era a quantidade de ouro que todas as moedas, isso é uma questão interessante, todas as moedas dentro do seu país valiam um pouco mais do que o seu conteúdo metálico. Porque tem uma vantagem da pessoa usar uma moeda que já está cunhada. Né? Ela não precisa ficar medindo a moeda, não precisa ter certeza de que a moeda é pura ou não é pura, né? Porque está lá o carimbo do rei dizendo que a moeda tem tantas gramas e que tem aquela pureza que todo mundo sabe que tem, seja ela qual for. Entre um país e outro, as moedas eram basicamente usadas para ser derretidas e ser convertidas em moeda do país que estava recebendo elas. Então, assim, se o inglês pagava por um francês, a taxa de câmbio era de 1 para 2, nesse exemplo que a gente usou, né, de que uma moeda tinha 10 gramas, outra tinha 20 gramas de ouro, mas chegava lá na França, o vendedor, vamos dizer que fosse vendedor de vinho, né, ele recebia as moedas inglesas e entregava para o banco dele, o banco dele entregava para o Banco da França, o Banco da França derretia e produzia moedas locais. Então, era esse o mecanismo. Bom, então, a última pergunta do Bruno. Então, é uma pergunta difícil. Qual seria o limite para a expansão monetária na realidade atual? O que pode fazer com que os governos sejam obrigados a parar com os atuais níveis de expansão fiscal? Eu não sei se existe esse limite, na verdade. Bruno, o limite é sempre a capacidade instalada. E no caso, assim, por exemplo, de algumas moedas que têm capacidade de ser reserva internacional, então a capacidade instalada não só do seu país, como a de todos os países que estão dispostos a aceitar aquela moeda.
Então, se o governo americano tem uma capacidade maior do que o governo brasileiro de aumentar a expansão de moeda, porque não é só os brasileiros que recebem, que estão dispostos a receber essa moeda, como não são só os americanos. A moeda americana, o brasileiro está disposto, o chinês está disposto, o alemão está disposto. Então, é toda a capacidade produtiva do mundo é que é o limite de quanto que o governo americano pode produzir de moeda. Mas não quer, pelo fato de ser maior, não quer dizer que não exista, né? E que não existam consequências de tu passar disso. As consequências, a mais óbvia, e daí acho que com isso a gente pode encerrar daí por hoje, a consequência mais óbvia é o seguinte: se o governo americano abusa e tu começar a ter inflação em dólar, então vai ter menos chinês, menos alemão, menos brasileiro disposto a manter essa moeda como reserva, independente do governo americano querer ou não. Quer dizer, tomou, levou, quer dizer, emitiu mais do que devia, vai ter inflação e a demanda por aquela moeda vai cair. Tá bom, pessoal? Bom fim de semana para vocês, muito obrigado, né? E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Valeu. A gente que agradece aí. Boa Valeu. noite. Boa noite, turma. Obrigado. Boa noite.